Fala galera, bem-vindos a Boken. Eu sou o Gabriel, trazendo mais um vídeo de recomendação para vocês de anime de aventura e fantasia. Então eu vou deixar o nome do anime pro final. Então se você ficar curioso com a história que eu contar aqui, você fica até o fim que eu vou divulgar o nome. E se você já assistiu, me conta aí se no meio do caminho você já sabia qual que era o anime, né? Talvez já pelo nome do personagem você já reconheça, né? Então, a história que ele acompanha basicamente a jornada de Mizumi Makoto. Ele é um anime Isekai, né? Pra variar, que teve bastante Isekai esse ano. Então, a história acompanha o Mizumi Makoto, que ele tava morando no nosso mundo e tal, ele nasceu aqui. Só que, tipo, do nada, em algum momento, ele aparece num plano astral, assim, com um deus conversando com ele, que era a Tsukiyomi, eu acho, que é um dos deuses japoneses lá, da cultura japonesa. E ele começa a conversar com o Mizumi, ele fala, olha, teus pais, eles vieram de outro mundo, e eles fizeram um pacto com a deusa desse mundo, quando eles vieram para esse seu agora, dizendo que algum dia eles dariam para ela o que é mais precioso para eles, né? Então ele acabou sendo uma parte do contrato ali que a deusa tá cobrando, e daí ele acaba indo porque ele tem irmãs mais novas e tal. Ele pensa, se eu não for, essa deusa pode querer pegar minhas irmãs que são mais novas, então eu vou ir, né? Aí beleza, ele vai, daí ele começa a conversar com a deusa, né? Ele aparece pra deusa, a deusa começa a falar com ele, mas sem olhar pra ele. E só que na hora que ela olha pra ele, ela fala, né, o objetivo daquilo, né, que a ideia era que ele fosse pro mundo dela e se tornasse um herói lá. Só que na hora que ela olha pra ele, ela acha ele muito feio, tipo, repugnante, assim, ela fica até com certo nojo. E por isso ela acaba, em vez de dando uma bênção pro cara, ela acaba revogando o título de herói dele. E pra ele não ficar em branco, tipo, não ficar sem nada dela, ela dá uma bênção, entre aspas, né? Que é a habilidade de entender todas as línguas, exceto a humana. E ela faz isso porque ela não quer que ele interaja com os humanos pra que ele não reproduza lá e como que ela falou? Dissemine a sua feiura pelos humanos, né? Então ela coloca essa maldição nele e ele cai nesse mundo. O Tsukiyomi ainda dá uma ajudinha pra ele nessa transição, né? E só que quando ele chega nesse mundo, ele tá sozinho, né? E os poderes latentes dele, né? Tipo, o poder do corpo dele começa a se revelar, né? Porque quando ele tava no nosso mundo, até tem uma explicação no começo que tem uma pressão no mundo muito grande que faz com que todo mundo seja fraco, né? Só que quando eles vão para esse novo mundo, esse limitador é como se fosse removido, e aí que os verdadeiros poderes dele começam a aparecer, né? Então no começo ele começa a encontrar ali umas tribos ali selvagens, ele acaba encontrando um dragão lá que meio que forma uma amizade. Então a história meio que acompanha o Makoto meio que tentando lidar com essa dificuldade que ele tem em comunicação com os humanos, e ele acaba se envolvendo com os monstros, né, que ele acabam ajudando ele, como ele consegue entender, ele acaba conversando com eles, e como a habilidade dele era entender todas as línguas, quando ele lê manuscritos de magia, ou alguém faz algum encantamento mágico para ele entende como que é o encantamento, então ele consegue reproduzir perfeitamente já de primeira, coisas que as pessoas precisam treinar a pronúncia por muito tempo, ele já faz de primeira e o poder dele é absurdo, né? Então ele é um cara que é overpower, então ele tem que usar uns limitadores, ele usa uns anéis que sugam a energia dele constantemente para fazer com que ele não chame a atenção da deusa, né? Porque ele tem medo que se ela perceber que ele tá ficando forte, ela vai fazer alguma coisa com ele, vai, sei lá, atacar ele, então ele acaba tentando ficar um perfil baixo para não chamar a atenção dela. Então a história acompanha ele, ele acaba virando mercador para tentar entrar no mundo dos humanos, para explorar o mundo, porque daí, como ele já estava ali naquele mundo, ele resolve que quer descobrir qual que é a história dos pais dele, né? Esse seria o objetivo dele ali nesse mundo. Então ele começa a virar mercador ali para tentar entrar nas cidades, conseguir buscar informação. E então é basicamente isso a história.
Eu não sei se tem a segunda temporada ainda, se tiver eu vou deixar nos comentários aqui falando. Mas é basicamente isso, é um anime Isekai que o protagonista, em vez de ser abençoado, ele foi amaldiçoado pela deusa. E como ele não consegue interagir com os humanos, ele acaba convivendo com os monstros e começa a criar uma comunidade lá entre os monstros e tal. E, no final ele tava meio que começando a ficar meio dark, assim, mas eu não sei se vai continuar. Mas é um anime bem legal, foi divertido, porque ele tem bastante foco em comédia, ele tem bastante aventura e uma ação intermediária. Só que é bem mais focado em comédia, eu diria. É um anime bem divertido de você assistir. Então, se você gosta de anime de fantasia com comédia, esse é bem legal. Ele tem um equilíbrio bom ali entre aventura, fantasia, ação e comédia. Então, esse é uma das minhas recomendações aí do ano de 2021. Espero que vocês assistam. Se você já sabia qual que era esse anime, já assistiu, deixe aí nos comentários o que você achou, para quem estiver vendo agora já ter uma noção também. E é isso, gente. Obrigado por assistir. Fui!